Existe um segredo bem guardado, sussurrado nos corredores de hospitais, mas raramente revelado em voz alta. Um segredo que pode mudar a forma como você, que já cruzou a fronteira dos 60, enxerga o seu futuro. Você já se perguntou por que a dor parece ser uma convidada constante, quase inevitável, à medida que os anos passam? Por que aceitamos que dores nas costas, nos joelhos, nas articulações, são parte do pacote da maturidade? E se eu lhe dissesse que não precisa ser assim? Que há algo que muitos médicos, por diversas razões, não chegam a aprofundar com seus pacientes? Sim, é um mistério, um enigma que vamos desvendar juntos hoje. Prepare-se para uma jornada de descobertas que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre envelhecer. Imagine a cena. Uma manhã ensolarada, o cheiro de café fresco no ar. Dona Lúcia, 72 anos, tenta se levantar da cama. Um gemido baixo escapa de seus lábios. Seus joelhos, antes fortes e ágeis, agora protestam a cada movimento. Suas mãos, que um dia bordaram peças delicadas e amassaram pães para a família, tremem com a dor da artrite. Ela suspira. É a idade, pensa. Não tem jeito. Quantas vezes você já ouviu ou proferiu essa frase? Quantas vezes essa resignação silenciosa se tornou a sua própria realidade? Mas Dona Lúcia não está sozinha. Milhões de brasileiros com mais de 60 anos vivem essa mesma rotina, essa mesma aceitação passiva da dor como um destino irreversível. Anos atrás, essa era a narrativa dominante. A ciência, a medicina, até mesmo a cultura popular, nos ensinavam que o envelhecimento trazia consigo, como um pacote fechado, a dor crônica. Ossos que se desgastam, cartilagens que desaparecem, músculos que atrofiam. Era uma sentença. Mas, nos últimos anos, algo mudou. Pesquisas silenciosas, estudos aprofundados, começaram a apontar para uma direção diferente. Uma direção que, de alguma forma, não chegou com a força necessária aos consultórios médicos ou, talvez, não foi transmitida com a clareza que merecia. O que é esse segredo? É a compreensão profunda de que a dor, muitas vezes, não é apenas um sintoma do desgaste físico. É um sinal complexo, multifacetado, que envolve muito mais do que a simples mecânica do corpo. Pense nisso. Por que duas pessoas da mesma idade, com o mesmo grau de desgaste nas articulações, podem sentir níveis de dor tão diferentes? Uma mal consegue andar, a outra pratica jardinagem com alegria. A resposta está oculta nas nuances, nos detalhes que a medicina tradicional, focada no tratamento de doenças, muitas vezes negligencia. O primeiro pilar desse mistério revelado é a inflamação silenciosa. Você já ouviu falar dela? Não é aquela inflamação visível, com vermelhidão e inchaço, que você associa a um corte ou uma batida. Esta é uma inflamação que opera nas sombras, em nível celular, e que pode ser a verdadeira raiz de muitas dores crônicas que você sente. Imagine seu corpo como uma orquestra. Quando tudo está em harmonia, a música flui. Mas se alguns instrumentos estão constantemente desafinados, mesmo que de forma sutil, a melodia fica comprometida. Essa inflamação silenciosa, muitas vezes causada por hábitos alimentares inadequados, estresse crônico e sedentarismo, desafina o sistema, tornando-o mais propenso à dor. Ela não grita, ela sussurra, mas seus efeitos são devastadores. E por que os médicos não falam sobre isso abertamente? Não é má vontade. É uma questão de tempo, de foco e, por vezes, de treinamento. A formação médica é, por natureza, orientada para o diagnóstico e tratamento de patologias específicas. Um médico tem poucos minutos para cada consulta. Ele precisa ser eficiente, direto. Falar sobre inflamação silenciosa, sobre a complexa interação entre alimentação, mente e corpo, exige tempo, exige uma abordagem holística que nem sempre cabe na rotina de um consultório lotado. É mais fácil prescrever um anti-inflamatório, um analgésico, do que desvendar a teia de fatores que contribuem para a dor. E é aí que o segredo se aprofunda.
O segundo ponto crucial que desvendaremos é a conexão mente-corpo. Parece algo etéreo, místico, mas a ciência moderna tem comprovado, com dados irrefutáveis, o poder da mente sobre a percepção da dor. A dor não é apenas uma sensação física, é uma experiência complexa que é modulada pelo cérebro. Seus pensamentos, suas emoções, suas crenças sobre o envelhecimento, tudo isso afeta a forma como você sente a dor. Uma pessoa que vive em constante estresse, ansiedade ou depressão tende a ter um limiar de dor mais baixo, ou seja, sente mais dor com menos estímulo. A mente, quando sobrecarregada, amplifica os sinais de dor que o corpo envia. Pense na história de seu João. Aos 65 anos, ele foi diagnosticado com artrose severa nos joelhos. Os médicos disseram que a cirurgia era inevitável. Seu João, um homem de fé, mas também de uma resiliência notável, decidiu tentar outras abordagens primeiro. Ele começou a meditar, a praticar exercícios leves na água e a buscar apoio em um grupo de sua igreja. Os médicos ficaram surpresos. A dor de seu João diminuiu consideravelmente, a ponto de a cirurgia ter sido adiada por anos. Não era um milagre médico no sentido tradicional, mas sim a prova do poder de uma mente equilibrada e um espírito fortalecido. Ele não curou a artrose, mas transformou sua relação com a dor. E é aqui que entramos no terceiro pilar, a subestimação do movimento e da nutrição. Sim, você já sabe que precisa se exercitar e comer bem. Mas o que muitos não sabem é o quão profundamente esses dois pilares impactam a sua capacidade de envelhecer sem dor. Não estamos falando de dietas radicais ou maratonas. Estamos falando de movimento consciente e nutrição anti-inflamatória. A falta de movimento, o sedentarismo, não apenas atrofia músculos e enfraquece ossos, mas também contribui para a inflamação silenciosa. O corpo humano foi feito para se mover. Quando parado, ele enferruja, ele adoece. E a nutrição? A nutrição, ela é a chave mestra para desativar a inflamação silenciosa. Alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras trans, são verdadeiros combustíveis para a inflamação. Por outro lado, uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, peixes ricos em ômega 3, é um arsenal poderoso contra a dor. É como se você estivesse escolhendo entre jogar gasolina ou água no fogo. Muitos médicos, infelizmente, não têm o tempo ou o treinamento para aprofundar nessas orientações nutricionais detalhadas, focando mais na medicação como a solução imediata. Eles não escondem porque querem, mas porque o sistema, muitas vezes, os limita. O mistério, então, começa a se desdobrar. A dor no envelhecimento não é uma fatalidade, mas sim uma equação complexa com múltiplas variáveis: inflamação silenciosa, estado mental e emocional, e a qualidade do movimento e da nutrição. E o que podemos fazer com essa nova compreensão? Como podemos usar esse conhecimento para reescrever a nossa própria história com a dor? O primeiro passo é a consciência. Entender que você tem mais controle do que imagina. Não é sobre negar a existência de condições médicas, mas sobre empoderar-se para ser um agente ativo na sua própria saúde. Pergunte-se: o que estou comendo? Como estou me movendo? Como está a minha mente? Essas perguntas por si só já são um convite à mudança. O segundo passo é a ação deliberada. Não espere que a dor se torne insuportável para agir. Comece pequeno. Uma caminhada de 15 minutos por dia. Trocar o pão branco pelo integral. Dedicar 5 minutos à meditação ou à oração. Pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo geram resultados extraordinários. Lembre-se de Dona Lúcia. Se ela soubesse disso antes, talvez seus joelhos não estivessem tão castigados. Mas nunca é tarde para começar. Existem inúmeros exemplos de pessoas que, ao desvendarem esse mistério para si mesmas, transformaram completamente sua qualidade de vida. Há a história de Maria, 68 anos, que sofria de fibromialgia há décadas.
Ela já tinha tentado de tudo. Remédios, terapias, mas a dor persistia. Foi quando ela descobriu um grupo que falava sobre alimentação anti-inflamatória e a importância da conexão espiritual. Maria começou a eliminar alimentos processados de sua dieta, a beber mais água e a praticar yoga leve. Ela também se dedicou mais à sua fé, encontrando consolo e força na oração diária. Em poucos meses, a dor diminuiu significativamente. Ela não estava curada, mas a intensidade da dor era outra. Ela voltou a sorrir, a socializar, a viver. Seu médico, inicialmente cético, ficou maravilhado com a melhora. "Não sei o que você fez, Maria", ele disse, "mas continue fazendo." E o que os médicos não contam sobre isso? Não é que eles escondam a informação. É que o foco de sua formação e o modelo de saúde atual muitas vezes os direcionam para o tratamento de sintomas e não para a causa raiz da dor crônica, que é um processo muito mais complexo e multifacetado. A medicina tradicional é excelente em emergências, em cirurgias, em tratar doenças agudas. Mas quando se trata de cuidar do corpo envelhecendo e prevenindo a dor crônica, a abordagem precisa ser mais integrativa, mais holística. O segredo que os médicos não contam não é um segredo de conspiração, mas um segredo de prioridade. A prioridade da medicina, muitas vezes, é apagar o incêndio e não prevenir que ele comece. E é aí que entra você. Você é o principal protagonista da sua saúde. Você tem o poder de investigar, de questionar, de buscar as informações que o empoderam. O envelhecimento sem dor não é uma utopia. É uma possibilidade real, acessível a todos que se dispõem a desvendar esse mistério e a aplicar as soluções. É sobre compreender que seu corpo é um templo e que ele responde ao cuidado que você dedica a ele. É sobre nutrir não apenas o físico, mas também a mente e a alma. A longevidade ativa, que tanto pregamos aqui no Viver Bem Depois dos 60, não é apenas sobre viver mais, mas sobre viver melhor. Com vitalidade, com alegria, com independência. A dor, muitas vezes, rouba isso de nós. Ela nos prende, nos limita, nos isola. Mas ao entender os pilares da inflamação silenciosa, da conexão mente-corpo e da importância do movimento e da nutrição, você detém as ferramentas para romper essas correntes. Não aceite a dor como seu destino. Não se renda à ideia de que envelhecer é sinônimo de sofrimento. Abrace a curiosidade, a vontade de aprender, de experimentar. Comece hoje. Pequenas escolhas, feitas com consciência e consistência, podem levar a grandes transformações. O mistério foi desvendado. A verdade está diante de você. Agora, a escolha é sua. Você continuará aceitando o que lhe foi dito? Ou buscará o caminho para uma vida sem dor, plena e vibrante? A jornada para uma longevidade ativa e sem dor começa agora. Se você se sentiu provocado, se essa informação acendeu uma luz dentro de você, se você quer desvendar mais segredos e transformar a sua vida depois dos 60, então eu tenho um convite especial para você. Aqui no canal Viver Bem Depois dos 60, nós nos dedicamos a trazer esse tipo de conhecimento, essas ferramentas práticas, para que você possa colher os frutos de uma vida bem cuidada. Temos um guia completo, um verdadeiro mapa para essa jornada, o nosso e-book Viver Mais e Melhor Depois dos 60. Ele aprofunda em cada um desses pilares, oferecendo estratégias detalhadas, receitas anti-inflamatórias, exercícios adaptados e técnicas de bem-estar mental. Não deixe essa oportunidade escapar. O link está na descrição. E se você gostou desse vídeo, se ele te fez pensar, se te deu esperança, então faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos podemos reescrever a narrativa do envelhecimento no Brasil. Vamos viver bem. Vamos viver sem dor. Vamos viver mais e melhor depois dos 60. E é exatamente essa reescritura que busco com vocês. Pensem nos seus avós, nos seus pais, ou até mesmo em vocês mesmos.
Quantas vezes a frase "é da idade" foi usada para justificar uma dor persistente no joelho, um cansaço que não passa, ou uma memória que falha? Essa resignação é o verdadeiro inimigo. A idade não é uma doença, e a dor crônica não é uma sentença perpétua. Ela é, muitas vezes, um sinal, um grito de socorro do nosso corpo que foi ignorado por tempo demais. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. A inflamação silenciosa, por exemplo. Ela não se manifesta com febre alta ou vermelhidão evidente. Ela age sorrateiramente, corroendo nossas células, danificando nossos tecidos e pavimentando o caminho para doenças crônicas que associamos erroneamente ao envelhecimento. Diabetes tipo 2, doenças cardíacas, Alzheimer, artrite. A lista é vasta, mas a boa notícia é que temos o poder de intervir. A escolha do que colocamos no nosso prato é uma das armas mais potentes que possuímos. Pensem em alimentos como azeite extra virgem, peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas, vegetais folhosos escuros. Eles são mais do que meros nutrientes. São poderosos agentes anti-inflamatórios. E não se trata de dietas restritivas ou modismos passageiros. É sobre uma mudança de paradigma, uma reeducação do paladar e da mente. É sobre entender que cada refeição é uma oportunidade de nutrir o corpo, de fortalecer suas defesas, de combater essa inflamação silenciosa que nos rouba a vitalidade. E a conexão mente-corpo? Essa é a orquestra invisível que rege nossa saúde. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão. Eles não são apenas estados emocionais. Eles têm um impacto físico palpável. O cortisol, o hormônio do estresse, em níveis elevados e constantes, é um catalisador para a inflamação. Ele desregula o sistema imunológico, eleva a pressão arterial, dificulta a digestão e sabota o sono. É um ciclo vicioso, onde a mente estressada adoece o corpo, e o corpo doente intensifica o estresse mental. Mas a boa notícia é que podemos quebrar esse ciclo. Técnicas de respiração, meditação, até mesmo hobbies que nos trazem alegria e relaxamento. Elas não são frescura ou perda de tempo. São ferramentas poderosas para modular nossa resposta ao estresse, para acalmar a mente e, consequentemente, para acalmar o corpo. Uma caminhada na natureza, ouvir sua música favorita, um bom livro, um tempo de qualidade com amigos e familiares. Tudo isso contribui para a sua saúde física e mental. Lembre-se, uma mente tranquila é um corpo mais forte, e o movimento é vida. Não estou falando de virar um atleta olímpico aos 70 anos. Estou falando de quebrar o ciclo do sedentarismo. Nossos corpos foram feitos para se mover. Cada articulação, cada músculo, cada osso se beneficia do movimento regular. Ele lubrifica as articulações, fortalece os músculos que dão suporte aos ossos, melhora a circulação sanguínea, aumenta a produção de endorfinas, os hormônios da felicidade, e sim, também combate a inflamação. Uma caminhada diária, alguns alongamentos pela manhã, subir escadas em vez de usar o elevador, dançar a sua música favorita na sala de estar. Pequenos gestos que se somam e transformam. A dor muitas vezes nos paralisa, mas é justamente no movimento gentil e consciente que encontramos a chave para aliviar essa dor e recuperar a funcionalidade. Comece devagar, ouça seu corpo, mas comece. A inatividade é o veneno lento que nos rouba a mobilidade e a independência. O que estamos construindo aqui é uma nova perspectiva sobre o envelhecimento. Não é sobre negar a passagem do tempo, mas sobre abraçá-la com sabedoria e proatividade. É sobre entender que os anos podem trazer experiência, mas não precisam trazer obrigatoriamente a dor e a dependência. A verdadeira longevidade não é apenas sobre adicionar anos à vida, mas sobre adicionar vida aos anos. É sobre ter a energia para brincar com os netos, a clareza mental para aprender algo novo, a disposição para viajar, a liberdade para desfrutar cada momento sem ser refém de um corpo que falha. Essa é a promessa que fazemos no Viver Bem Depois dos 60.
Não uma pílula mágica, mas um caminho. Um caminho construído com conhecimento, com escolhas conscientes e com a crença inabalável de que você merece viver a sua melhor vida, em qualquer idade. O nosso e-book, Viver Mais e Melhor Depois dos 60, não é apenas um guia. É um convite para essa transformação. Ele foi cuidadosamente elaborado para ser seu companheiro nessa jornada, com informações práticas, receitas testadas e aprovadas, rotinas de exercícios adaptadas e técnicas de bem-estar, que você pode incorporar facilmente no seu dia a dia. Chega de se sentir perdido em meio a tanta informação desencontrada. Tenha em suas mãos um mapa claro e conciso para a sua saúde e bem-estar. Não deixe para amanhã a oportunidade de começar a construir o futuro que você deseja. A dor não precisa ser sua companheira constante. A vitalidade pode ser sua aliada. Lembre-se, o link está na descrição. Faça a sua parte. Dê o primeiro passo. E se este vídeo ressoou com você, se tocou o seu coração e acendeu uma chama de esperança, então faça parte da nossa família. Narrador. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que trazem ainda mais segredos e ferramentas para a sua longevidade ativa. E o mais importante, compartilhe. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, com seus familiares, com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo em silêncio. Juntos, podemos criar uma onda de mudança, uma comunidade vibrante de pessoas que se recusam a aceitar a dor como parte do envelhecimento. Vamos redefinir o que significa viver bem depois dos 60. Vamos viver com propósito, com alegria, com independência. A sua melhor fase ainda está por vir.